Olá pessoal, então mais uma parte aqui da aula sobre lógica, para encerrar então essa parte do silogismo, tá? Vamos comentar as últimas 4 regras para você saber se o silogismo ele passa, né, se ele é considerado coerente ou não do ponto de vista lógico. Então no vídeo anterior a gente analisou as 4 primeiras regras, vamos agora da 5ª até a 8ª. Então 5ª regra, de 2 premissas negativas, nada se conclui. Então ao analisar o silogismo, você tem que classificar aqui também, né, se ele é, se cada premissa dele, se elas são particulares ou universais, né, são afirmativas ou negativas. Então a primeira regra diz que de 2 negativas nada conclui. Então se essa premissa fosse negativa e essa também fosse, o argumento estaria errado. Não é o caso aqui. Aqui é importante lembrar de uma coisa. A extensão dos termos é uma coisa, e a classificação da premissa é outra. A classificação da premissa está explicada lá no primeiro vídeo, tá, de introdução, onde a gente analisa lá se a premissa é particular, se ele é universal afirmativa ou particular afirmativa, se ela é particular negativa ou universal negativa. Então isso é uma coisa. Agora, cada termo ele tem também a sua própria extensão. Isso está analisado num vídeo também, onde eu explico como identificar a extensão do sujeito e do predicado. Então, da regra 1 até a regra 4, elas dizem respeito aos termos. Você vai analisar os termos sujeito e predicado do argumento. Da regra 5 até a regra 8, elas dizem respeito às premissas. Então, aqui o que vale é a qualidade e a quantidade da frase como um todo. Então, de acordo com a 5ª regra, essa aqui passou. Vamos ver esse caso aqui, ó. A regra diz, de 2 premissas negativas, nada se conclui. Então, se tiver dito que todo homem não é cão, e eu digo que Sócrates não é homem, portanto Sócrates é cão, não faz o menor sentido, porque se eu neguei uma coisa e neguei outra, como é que eu vou concluir uma afirmação ou concluir qualquer coisa? Se eu comecei negando, anexei outra negação. Então, de 2 negações, não tem sentido lógico você continuar um argumento. 6ª regra do silogismo. De 2 premissas afirmativas, você não pode concluir uma negativa. Então, se eu digo que todo homem é mortal, e se eu digo que Sócrates é homem, não faz sentido eu falar que Sócrates não é mortal. Então, de 2 afirmativas, eu não posso concluir uma negação, ok? Não faz sentido lógico, né? Perceba que no próprio falar você percebe que não faz sentido isso aqui, né? Regra 7, essa que causa um pouquinho de confusão também, vamos ver se consigo deixar claro para vocês. A conclusão segue sempre a premissa mais fraca. O que isso quer dizer? Os atributos da conclusão, eles têm que estar seguindo os atributos mais fracos aqui. Para fazer isso, eu sempre aconselho, ó, além de colocar aqui um U e um P, né, nos sujeitos e predicados, de acordo com a exceção de cada um, eu também aconselho os alunos a sempre escrever do lado de cada uma das premissas, nem que seja de forma de sigla, assim. Você pode usar o símbolo mesmo, como A, E, I, O, que eu expliquei no primeiro vídeo, mas eu prefiro que você faça dessa forma aqui, ó. Coloque que ele é universal e afirmativo, particular, afirmativo, etc. Tá? Por quê? Porque o que tem que acontecer aqui é que na conclusão, o símbolo mais fraco a letra mais fraca dessas duas tem que aparecer e a mais fraca dessas duas tem que aparecer. Então, nesse caso aqui, para o argumento tá certo, ó, veja bem. O que é mais fraco entre universal e particular? Particular, tá certo. O que é mais fraco entre afirmação e afirmação? Ora, a mesma coisa, afirmação. Então, tá certo. Então, a premissa ela tem que seguir o que for mais fraco entre universal e particular e entre afirmação e negação, se houver. E a última regra diz que de 2 premissas particulares, nada se conclui. Então, se você tivesse aqui uma particular aqui em cima e uma particular aqui na segunda, já estaria errado o argumento. Se fosse algum homem é mortal e algum Sócrates é homem, de 2 particulares não há conclusão. Então, ele estaria errado por conta disso, ok? Então, pessoal, aqui a gente encerra essa parte do silogismo, pelo menos a apresentação das regras. Essas das premissas são bem mais fáceis. Lembrando que a mais chatinha é a regra 7, tá? Ela que você tem que tomar maior cuidado. Então é isso, um grande abraço e até a próxima.